Tem uma diferença entre ser chefe e líder, né, Américo? Tem muita diferença. Isso tem muito a ver também, Fernando, com os modelos mentais vigentes, não só dentro da empresa, em relação também ao seu corpo diretivo. Você pode ter um modelo mental de comando e controle, e aí normalmente alguém que tem essa postura de chefe, ela acaba se acentuando. Faço o que eu mando, estou pouco preocupado eventualmente com as relações, estou mais preocupado em cumprir um conjunto de determinações, regras, procedimentos e pouco preocupado ali com uma relação mais de empatia. Mas à medida que nós vamos avançando o terreno da complexidade, e aí eu sou obrigado a falar de complexidade, Fernando, porque não é mais possível você hoje pretender ser uma empresa competitiva e, consequentemente, ser um executivo competitivo se você, eventualmente, não evoluir os modelos mentais também, no sentido de que a qualidade do capital humano que nós precisamos tanto hoje em dia para fazer as empresas cada vez mais relevantes no mercado porque tem uma complexidade instalada nesse ambiente em que nós estamos vivendo nesse século XXI, consequentemente, os paradigmas de gestão empresarial, consequentemente, de liderança, mudaram. Mudaram. Então, hoje, você tem as suas chances de ser mais exitoso na liderança de empreendimentos, grandes empresas, startups que se iniciam, uma variedade de organizações, você necessariamente aumenta as suas chances se você for um líder que compreende essa necessidade de ser mais empático, de você entender a inteligência das pessoas como um recurso estrategicamente indispensável para o sucesso dos empreendimentos. Consequentemente, isso também te leva à compreensão de um modelo mental que a gente chama de mentalidade de crescimento. E aí a gente pode beber da fonte da Carol Dweck. Carol Dweck é uma psicóloga bastante importante da Universidade de Stanford, na Califórnia. Ela faz investigações muito bem feitas a respeito de modelos mentais. Então ela fez estudos com populações de estudantes, ela fez estudos com população de executivos, de religiosos, de governantes, atletas de competição. Que variedade bacana, ela coletou uma amostra muito ampla, Fernando, de estratos da nossa sociedade, mas observando exatamente estes atributos dos modelos mentais. Então, ela percebeu o seguinte: você tem, independentemente da capacidade cognitiva desses indivíduos, ela avaliou profissionais que estudaram em Harvard, por exemplo, também. Então, são pessoas com uma capacidade cognitiva muito elevada, mas percebeu que uma parte destes grupos apresentavam uma mentalidade fixa. Outra parte importante apresentava a mentalidade de crescimento. Tá. O que tem mentalidade fixa, ele está preso a determinados padrões de comportamento. Eu não aprendo matemática, eu nunca falaria inglês, eu não sou bom para falar em público. Está limitado ali, dentro de uma caixa. Você limita dentro de uma caixa e dali você não sai. Você aceita estar condicionado a esses limitadores. Tá. Em relação aos colegas, ao grupo de mentalidade de crescimento, ela percebeu um traço comum nessas pessoas. Olha, ainda não domino bem a matemática. Ainda eu não falo bem inglês. Ainda eu não falo bem em público. Ainda não. Então não é que eu não falo, eu ainda não. Estou em processo de... E outra característica importante, Fernando, deste grupo de mentalidade de crescimento, são pessoas que estas dificuldades se constituem em desafios. Elas não se constituem em obstáculos que, eventualmente, impedem você de alocar energia na superação. Pelo contrário, essas pessoas elas se motivam efetivamente com essas dificuldades, com esses objetivos, esses desafios. E um exemplo marcante
de utilização deste olhar é a própria Microsoft. Ou seja, a Microsoft tem na gestão do atual CEO, o Satya Nadella, e eu estou dizendo isso porque eu estudei, fiz um estudo de caso, usei o estudo de caso quando eu dava aula no INSPER, usei esse estudo de caso várias vezes com os alunos ali da pós-graduação, a respeito da transformação cultural da Microsoft. Porque nós olhamos hoje a Microsoft como um grande player tecnológico, é um player extraordinário na área de computação em nuvem, né? Tem um braço ali que é o Azure, quer dizer, tem uma evolução tecnológica extraordinária, tremenda. Mas a grande revolução da Microsoft foi no ambiente cultural, a cultura organizacional. Pessoas, né? Pessoas. E o Satya Nadella, o que ele fez? Ele bebeu da fonte da Carol Dweck. Então ele percebeu que a chave de virada da Microsoft foi no sentido de instilar a mentalidade de crescimento, principalmente nas lideranças da Microsoft. Então esse estudo de caso belíssimo, que eu acho que é da Harvard Business School, né, que eu usei lá na minha disciplina no INSPER, é justamente para mostrar que você precisa trabalhar as questões humanas muito mais do que as questões, digamos, processuais, tecnológicas. Não que elas não sejam importantes, lógico que sempre são importantes, mas a chave, o segredo é você exatamente colocar a luz nas pessoas. Você sabe que a inteligência das pessoas é o que vai efetivamente construir vantagem competitiva para as organizações. E eu falo muito de vantagem competitiva porque na Fundação Dom Cabral, onde eu atuo como professor associado e nos campos de liderança, arquitetura organizacional, onde a gente discute toda a estrutura organizacional à luz da estratégia definida pela organização, o RH 4.0, né? Ou seja, essa evolução também na área de gestão de pessoas. Então, quando a gente olha esse conjunto todo, nós vamos nos dando conta de que as fontes de vantagem competitiva de organizações que eram relativamente mais estáveis há alguns anos atrás, com esse aumento de complexidade, esta aceleração que nós estamos percebendo na vida cotidiana. É uma aceleração impulsionada pelas redes sociais, né, pelos aplicativos, por essa tecnologia que está, digamos assim, invadiu as nossas vidas, com todas as vantagens, as suas desvantagens, e ela trouxe, então, uma aceleração e ela trouxe também uma diminuição muito acentuada da construção de vantagem competitiva pelas empresas. E aí tem uma palavra que eu até brinco os executivos que são os meus alunos, né? Falei, olha, eu vou pedir licença a vocês aqui, também pedir licença aqui à nossa querida audiência, usar uma palavra horrorosa da teoria organizacional, que é isomorfismo. Né? É uma palavra horrorosa, eu reconheço, parece bula de remédio, né? Assim, mas o isomorfismo, numa linguagem popular, ele é o jogo da imitação. Ou seja, isomorfismo, eu uso essa metáfora, senhores, senhoras, isomorfismo é o jogo da imitação. Então, as empresas, hoje, por uma questão de sobrevivência, elas têm uma dinâmica de imitação muito mais acentuada, mais rápida, mais presente. Isso está disponível. Você tem hoje uma empresa com uma boa situação, digamos, de caixa, Fernando, ela tem acesso ao estado da arte, da tecnologia, ela tem acesso a fontes de capital, de mais capital ainda, ela tem acesso ao marketing digital, às melhores práticas de comunicação que você domina brilhantemente. Então, essas boas empresas, elas estão, digamos assim, emparelhadas do ponto de vista de acesso aos recursos para a construção de competências organizacionais. Então, assim, do ponto de vista de recursos, elas estão emparelhadas, então é o tal do isomorfismo, um certo jogo de imitação. Né? E aí, uma prática bastante frequente no mundo corporativo, que também você conhece bem, é o tal do benchmark. Mas o benchmark, você está sempre olhando para trás, né? Você está olhando o que o outro fez e você tenta, o máximo que você faz, você emparelha a sua empresa. Vou fazer um benchmark na empresa tal. Se inspira e tenta alcançar onde ela já está. Exatamente. Então, o que você consegue é um jogo de emparelhamento. Então, isso é o tal do isomorfismo, essa palavra horrorosa, mas o jogo da imitação. Quando você cai nesse campo,
de atuação, Fernando, é a janela de vantagem competitiva para a sua empresa, ela vai fechando. Então você fala, poxa, mas como é que eu vou criar diferenciais competitivos da minha empresa em relação com outras empresas? Quais atributos eu uso? Tecnologia, todas têm. Processos horizontalizados, todas têm. Marketing digital, todas têm. A tal da qualidade, é nossa obrigação. Sim. Aí, se você bobear, nesse ringue, você é colocado no corner da guerra de preços. Você está roubado. Você tem um problema sério aí, entrar nessa guerra de preços. Então, quando a gente olha os fatores humanos, a gestão de pessoas, esta liderança mais empática, essa capacidade desta liderança de conseguir o melhor das pessoas, usando as pessoas no bom sentido para criar essa vantagem competitiva, então você aumenta as chances da sua empresa manter por um certo período uma janela de vantagem competitiva. Então, isso é um campo que a gente estuda muito em estratégia, em desenho organizacional, para saber se o design da nossa empresa, se a estratégia da nossa empresa, se ela está alinhada também com os comportamentos de liderança que são necessários. E aí, essa liderança que impulsiona a mentalidade de crescimento, não que ela seja infalível. É importante a gente... Aqui eu não quero passar aqui nenhuma receita, porque seria, digamos assim, desonesto com a nossa audiência. Né? Claro. Ou seja, eu tomo cuidado aqui de não achar que tem uma resposta para tudo. Não tem. Até porque estamos num terreno bastante complexo. Sim. Mas as chances de você conseguir maior grau de sucesso na sua empresa é quando você sabe lidar com as pessoas. Então, eu recomendo sempre para os executivos com quem eu trabalho, com quem eu interajo, são meus alunos, são meus clientes, eu recomendo bastante a importância de você conhecer a natureza humana.